Números capítulo 13, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Livro de Números, Pentateuco, Êxodo, Levíticos, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, está nessa sequência, livro de Números. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças ou maiorais dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vossi; da tribo de Gade, Jeruel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então os pôs Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai ou entrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortaleza? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Guarda isso aqui. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali colheram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Versículo de número 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Deus nos abençoe e que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar? Repetindo, nós estamos todos os anos, e esse é o nosso 14º, é o 15º aniversário e a 14ª campanha 12 cestos cheios. Como o pastor sempre fala, há quem pense que quando se comunica a palavra campanha dos 12 cestos cheios, está falando de dinheiro. Na verdade, estamos falando de prosperidade. E o tema desse ano é: eu decidi. Vamos todos?
Um, dois, três. Eu decidi prosperar. Prosperidade bíblica é muito raso, é muita pobreza explicar a palavra prosperidade na Bíblia com dinheiro. Como já existe uma célebre e velha frase: tem gente tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Não tem personalidade, não tem caráter, não tem princípio, não tem valores, não tem sonhos, não tem meta, não tem visão, não tem direção, não tem Deus, não tem paz. A ausência destas coisas é falta de prosperidade. Portanto, a palavra prosperidade vai além da palavra dinheiro. Tudo isso por conta da tradicional chamada teologia da prosperidade, onde interpretaram que ser próspero é colocar Deus no canto da parede e dizer eu quero isso e Deus dá. E não é assim. Vou repetir, a prosperidade bíblica vai além do campo monetário, finanças. Prosperidade é aquele artigo que está no Salmo 1, é o mesmo que está em Mateus 5, onde o pastor Jones está ministrando os domingos. Bem-aventuranças ou felicidade. Felicidade também é uma palavra que é muito pobre interpretá-la como prazer ou alegria. Até porque o texto que Jesus se refere em Mateus 5 diz que é bem-aventurados que choram. Como assim? Então está além de prazeres. Felicidade ou bem-aventurança está ligado à palavra prosperidade. Está ligado à amplitude, desenvolvimento em todas as áreas. Pois bem, quem já leu esse texto de Número não precisa levantar a mão. Quem não leu ainda também não precisa levantar. Mas tem uns textos bíblicos que talvez você não goste de ler. Tem ou não tem? Que você já começou, você começou a leitura e mudou a página, foi ler outra coisa. Porque você talvez não entendeu nada. O seu significado e a sua aplicação. É por isso que há uma necessidade de aprender a ler as Escrituras, saber o contexto e a aplicação da mesma. Você teria paciência de tornar a ler esse texto em casa bem devagar? A escolha dos 12 homens, os 12 nomes, das 12 tribos, cada tribo um príncipe. Tem outro texto na Bíblia parecido com esse. No Novo Testamento, quando Jesus vai fundar o colégio apostólico, no meio dos discípulos, que Jesus tinha uma multidão de seguidores, a esses chamamos de discípulos. E certa noite Jesus foi orar. Passou a noite orando. E no outro dia, no meio da multidão de discípulos, ele separou 12 homens, 12 nomes, para fazer parte do colégio apostólico. Aqui também nos mostra a Bíblia, por ordem de Deus, a necessidade de Moisés separar 12 nomes. Nós estamos estudando aos domingos, e quem não está vindo está perdendo algumas coisas. Dentre elas, a oportunidade de aprender das Escrituras. O que é que nós estamos estudando? Nós mudamos a nossa grade curricular e nós estamos estudando um projeto, o Plano de Educação Cristã Continuada, PEC. Este plano abrange do maternal a adultos, maternal, infantil, adolescente, jovens e adultos.
Estamos estudando a Bíblia. O trimestre anterior, no final do ano, outubro, novembro e dezembro, estudamos Gênesis. Início do ano agora começamos com Êxodo e Levítico. A cada 3 meses, ou um trimestre, ao encerrar, quem participar ativamente, pelo menos de 70% das aulas, das 13 aulas, vai receber o certificado do curso bíblico daquele estudo. O mês passado recebemos o certificado em janeiro recebemos o certificado do trimestre passado, que foi curso bíblico de Gênesis. No final desse trimestre receberemos o certificado, curso bíblico de Êxodo e Levítico, e assim até terminar a Bíblia. É uma oportunidade de você aprender das Escrituras. No final, quando chegar ao término de Apocalipse, vamos então receber um certificado de conclusão do curso bíblico de teologia. Por que eu citei? Porque nós estamos estudando esse trimestre as pragas, a saída do povo de Deus do Egito com destino a Canaã, que era uma promessa de Deus. Aqui você sabe, eu creio que você lembra, por que Israel foi parar no Egito. Israel foi escravo do Egito mais de 400 anos. Quando houve a guerra, a seca, os 7 anos de seca, e Jacó e seus filhos desceram porque José era governador, ali ficaram, ali permaneceram, ali cresceram muito, ali cresceram muitíssimo, mas havia uma promessa que ao cumprir os 400 anos, eles voltariam para Canaã, a mesma terra que Deus deu a Abraão. Pois bem, esse povo saiu do Egito com um braço forte de Deus. Foi pouco demais, eu vou repetir. Esse povo saiu do Egito debaixo do braço forte de Deus. Aleluia! Esse povo atravessou o Mar Vermelho pela proteção, pelo milagre, quando Deus abriu o mar. Esse povo chegou do outro lado, e aí você conhece a história. Seria um pouco mais de 30 dias de viagem para chegar em Canaã, saindo do Egito, mas por algumas questões esse povo demorou 40 anos para poder chegar em Canaã. Nessa caminhada, a maioria deles murmuraram. Uma grande quantidade deles rebelaram-se contra Moisés, inclusive os de casa, Miriam e Arão. Aconteceram tantos episódios. Construíram bezerro de ouro, dizendo foi ele quem nos tirou do Egito. Enfim, você conhece essa trajetória. Mas chegou uma hora que já estavam perto de Canaã. E quando estavam perto de Canaã, Deus então ordena a Moisés que escolhesse esses 12 homens, um homem de cada tribo, para ir à terra de Canaã. E na leitura você observou qual era a pesquisa que eles estavam recebendo de Moisés para executar, conhecer a terra. Lembrando mais uma vez, aquela terra já tinha sido habitada por Abraão, por Isaac, por Jacó, e agora Deus estava dando de volta uma terra que manava leite e mel. A primeira vez que você vai encontrar essa palavra está no Êxodo 3, versículo 8, quando Deus diz a Moisés que através dele Deus tiraria o povo do Egito para uma terra que manava leite e mel. Nós vamos compreendendo algumas coisas aqui. E agora Deus
pede a Moisés para enviar espias para conhecer a terra, para analisar a terra. E as perguntas que Moisés prepara, talvez um questionário para aqueles 12 homens, era a seguinte: vede a terra, que tal é? Se o povo que nela habita é forte ou fraco, se é pouco ou muito, qual é a terra que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades que habita, se são arraiais ou fortalezas, trocando para os nossos dias, se são povoados ou se são cidades. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela tem matas ou não. E aí Moisés diz assim: tende ânimo e trazei do fruto da terra. E aqueles dias eram dias da colheita, eram dias em que as uvas estavam sendo colhidas, dias das primícias das uvas. E eles partiram, digam comigo, partiram. A missão que eles receberam, e aí alguns comentaristas bíblicos dizem que a palavra no hebraico usado para espias era vaitru, que também aponta para passear. Assim, faz um turismo na terra. São vertentes da palavra vaitru, do hebraico. Faz um turismo, aproveitem a terra, se deliciem na terra. É lá que nós vamos morar. Lá é a terra da promessa de Deus. Eles partiram. E depois de 40 dias, diz o texto que nós lemos, depois de 40 dias, voltaram de espiar, ou como alguns comentaristas dizem, de passear, de analisar, de admirar, de conhecer a terra que Deus havia de entregar nas suas mãos. Eram 12 homens. O problema agora é que eles voltam desanimados, a maioria. Voltam tristes, voltam para baixo, sem forças, sem ânimo. Lembra de uma história, conta-se uma parábola, um conto, que o pai tinha 4 filhos, e ele chamou os 4 em datas diferentes, e disse assim: ide a tal endereço, a tal terra, e olhai as árvores. E mandou o primeiro, e ele voltou e disse: meu pai, a terra está verde, as árvores estão verdes, mas não tem fruto. Em outra estação ele mandou o segundo, e na volta o segundo disse: meu pai, as árvores estão cheias de flores, está perfumada a terra. Em outra estação levou outro, e o outro voltou com o relatório: meu pai, a terra está bonita e farta, todo mundo feliz, muitos frutos. E por último, ele enviou o 4º filho, que voltou dizendo: é uma tristeza aquela terra, está seca, as árvores com as folhas amareladas. Todos eles falaram a verdade. A questão era a estação do tempo que cada um foi. Talvez na nossa caminhada cristã, alguém passou por um caminho que não teve obstáculo, mas o outro que logo após vem, vai encontrar obstáculo. Ou outro que vem logo após a segunda geração, vai encontrar um obstáculo maior. O relatório daqueles 12 espias foram o seguinte: 10 deles chegaram para Moisés, e deixe a sua Bíblia aberta aí, por favor, no capítulo 13 ainda, e vejam que do versículo 26,
eles relataram da sua vinda sobre a condição da terra. Mostraram o fruto que trouxeram e disseram a Moisés: fomos a terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. O fruto da terra nós trouxemos. O povo, porém, que habita nela, nessa terra, é poderoso. As cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra o povo, porque é muito forte. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos nós, aos nossos olhos, como gafanhotos. Assim também vimos. Meus amados irmãos, a cena pela qual esses homens, os 10 espias, trouxeram o relatório a Moisés, foi desesperador. Esses 10 homens viram a terra fértil, boa, manava leite e mel, terra produtiva, cheia de doçuras. E o mel aqui é as doçuras do que a terra produzia, principalmente as tamareiras. Porém, o que eles viram, ficaram com medo. Mas não apenas ficaram com medo, amedrontaram a multidão que estava esperando as notícias. E aquela fala desses homens trouxe uma confusão tremenda para o povo de Deus. Trouxe uma síndrome que alguns estudiosos chamam de a síndrome de gafanhoto. O relato dessas pessoas desesperaram o povo de Deus. Você sabia que na nossa caminhada cristã eu já ouvi pessoas dizer que eles preferem ficar aqui. Eu sou crente, mas eu quero ficar aqui, porque a vida no céu vai ser uma vida chata. Meu Deus do céu. Já ouvi crentes querendo que Jesus não volte, porque para eles a vida vai ser uma vida monótona, sem expectativa. Eles não conhecem a Deus, não conhecem Jesus, o Espírito Santo e nem a morada de Deus. Mas há um povo que tem certeza que os céus é melhor que aqui. Aleluia! Alguns sintomas. E abre a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Versículo 31 diz que os homens que com eles tinham subido disseram: não podemos ir. Ai, Jesus, aqui o senso de fraqueza, não conseguiremos ir.
Esses homens anularam a palavra de Deus. É mais ou menos assim: toda a promessa que Moisés falou conosco, se eu fosse vocês, vamos parar por aqui mesmo, não dá mais, a coisa lá não é como a promessa diz. Escreve aí em algum lugar na sua Bíblia, escreve aí: as más notícias dos homens. Escreve no teu celular ou na tua Bíblia: as más notícias dos homens. Eu vou esperar você escrever para você não perder essa. Não anulam as promessas de Deus. As más notícias dos homens não anulam as promessas de Deus. Durante a palavra nós vamos repetir para você não esquecer. Porém, imagine uma multidão que ainda estava no deserto, que foi tirada do Egito com a promessa de entrar em Canaã. Agora houve aqueles 10 homens, Josué e Caleb ficou à parte, e aqueles 10 homens traz um relatório que a terra realmente era boa, mas que desistissem. Não vamos subir, não dá para ir até lá. Desviaram os olhos de Deus e só olharam as circunstâncias, só olharam os obstáculos, só olharam as dificuldades. Esse é o primeiro sinal da síndrome, ou dos sintomas da síndrome de se achar gafanhoto no meio das dificuldades. Segunda síndrome é o complexo de inferioridade. No mesmo versículo 31, eles disseram: porque é mais forte do que nós. Quantas vezes na sua caminhada alguém já disse isso para você, na sua escola, dentro da sua família, dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, no seu convívio entre amigos, nos seus planos de construção, nos seus planos de reconstrução, nos seus planos de avançar e ter dias felizes? Quantas pessoas não disseram isso para mim e para você? Não vai dar, você é mais fraco que ele. Você já ouviu essa palavra alguma vez? E talvez isso te entristeceu, mas eu tenho uma palavra para te dizer: as más notícias dos homens não anulam a promessa de Deus na tua vida. Aleluia! Você de casa recebe essa palavra. Terceira síndrome: arautos do caos. Essa síndrome, no versículo 32, eles depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. Quando as pessoas estão contaminadas por esse vírus maldito do pessimismo, elas difamam Deus e desprezam as suas bênçãos. Arautos do caos. Vamos lá. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra Evangelho, quer dizer o quê? Boas, que é o mesmo que boas notícias. Boas notícias. O Evangelho traz a notícia do perdão. O Evangelho traz a notícia da reconciliação. O Evangelho traz a notícia de paternidade de Deus. O Evangelho traz a notícia da graça, o favor não merecido. O Evangelho traz a notícia da promessa da vinda de Jesus e de um lugar onde vamos morar para sempre com Deus. As promessas do Evangelho são promessas de boas novas, boas notícias. Porém, os profetas do caos estão em todas as partes, apregoando as más notícias contra o Evangelho. Ei, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Não se esqueçam que as notícias do caos contra o Evangelho não vêm de fora para cá. Sai do meio de nós. Sai do meio de nós. Tá?
E aí você abre a internet e está um camarada lá dizendo: Jesus já voltou em ano tal, não existe mais a volta de Jesus, a ação do Espírito Santo foi para os apóstolos, esquece isso, hoje não tem mais cura, hoje não tem mais isso, hoje não tem mais aquilo, esquece que Deus está respondendo a oração de ninguém. Tudo isso você está ouvindo nos púlpitos, infelizmente. Profetas do caos, não dê ouvido, porque isso vai criar uma síndrome na sua vida chamada de caos, medo, pânico. E essas coisas enfraquecem as pernas na caminhada cristã. E muita gente se afasta da fé por causa das más notícias. Quarto lugar, a fraca autoestima do versículo 33, eles disseram: aos nossos olhos, eles eram gigantes e nós gafanhotos. Não, ninguém disse que eles eram gafanhotos, foram eles mesmos que disseram: nós somos tão pequenos, somos igual gafanhotos, e eles são gigantes. Imagine, irmãos, todas essas notícias em meio a uma multidão que esperava que a terra prometida fosse conquistada. Que caos, que nós vamos ver aqui o que aconteceu durante os efeitos de tudo isso. Versículo 33 também, eles tiveram a síndrome da visão distorcida da realidade. Era bem verdade que a terra mana leite e mel, mas, porém, as cidades são fortalezas, nós não vamos conquistar nunca. O povo é forte, é poderoso, vamos desistir de subir. Não dá. Eram palavras que levou o povo à tristeza, levou o povo a um caos, literalmente. Irmão, o que isso tem a ver com prosperidade ou com os 12 cestos cheios? Daqui a pouquinho você vai saber. Já já você vai entender os efeitos da síndrome do gafanhoto. E aí, abra a sua Bíblia e deixe aberta no capítulo 14, para a gente notar aqui o que aconteceu com algumas pessoas, ou com o povo em geral, que estavam a ouvir. Primeiro versículo: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. O resultado do relatório dos 10 espias foi um relatório tão cruel que o povo foi induzido ao desespero. O povo chorou. Toda a congregação, irmãos, era milhões de pessoas ainda. Era muita gente. Quando o povo ouviu e saiu, e cá entre nós, deixa eu falar uma coisa aqui. Conhece aquela brincadeira de telefone sem fio? Você faz uma fila de 10 pessoas e você cochicha uma primeira frase no número 1, e quando chega no 10 está tudo distorcido. Imagina uma multidão. Se eles já pronunciaram palavra de desespero, imagina o que ia sendo repassado para aquele povo. Imagina. O povo chorou a noite inteira. Foi uma tristeza. Ficaram assombrados, arrasados. Não viram saída. Não tinha mais uma luz no fim do túnel. Era uma noite escura que para eles perdeu toda a paz, toda a paciência. Ali começaram a lembrar: nossos pais já morreram, porque já tinham morrido muita gente. Meus tios já morreram. Olha o que Deus veio fazer conosco nesse deserto. E agora não vamos poder entrar na terra. E eles acreditaram, porque todos os 12 homens eram príncipes ou principais, eram destaques, eram homens de confiança das tribos. É por isso que eu disse há pouco: as más notícias sobre o Evangelho de Cristo, as pregações hereges que tem por aí afora, todas elas saem de dentro do nosso meio, não de fora.
para fazer você desacreditar da sua vida com Deus, da sua caminhada com Deus, da importância de viver com Deus. Desespero, os efeitos foram negativos. Eles induziram o povo também a murmurar. Dá uma olhada no versículo 2, para você ver o que aconteceu com aquele povo depois que choraram. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Irmãos, toda a congregação, guarda isso e marca na tua Bíblia. O lápis de cor está aí, a caneta está aí. Olha só, o primeiro versículo. Toda a congregação chorou. Versículo 2: todos os filhos de Israel murmurou. A murmuração contra Moisés foi terrível. Na hora das dificuldades, em vez do povo voltar a Deus como libertador, viu agora Deus como opressor. Tem uma pregação nossa que Deus nos deu, está no YouTube da igreja. Falsas promessas geram falsas expectativas. Palavras más geram caos, que isso torna desespero, murmuração. Esses foram os resultados. Em terceiro lugar, induziu o povo à ingratidão. Olha o que o povo disse: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito. Eu já encontrei pessoas, irmão, durante esses 41 anos lidando com a igreja, tão triste, tão abatido, que disse assim: no tempo que eu não era crente, eu não passava por isso. Isso aqui é síndrome do pânico. Isso aqui é o resultado de más notícias. Isso aqui é resultado de dar ouvido aos murmuradores. Em quarto lugar, o povo foi induzido à insolência contra Deus. Para que o Senhor nos trouxe para cá? Qual é o objetivo? E olha, se você observar como Deus conduziu a saída desse povo do Egito, as pragas que aconteceram, eles eram livres das 10 pragas, eles foram livres, literalmente, de 10, não atingiram os hebreus. Viram o mar se abrir, viram o maná cair do céu, codornizes, águas salgadas tornar doce, rocha verter água. Mas mesmo assim, agora diante dessas notícias más dos espias, eles estavam desesperados e até se levantaram contra o próprio Deus. Acusou Deus, infamou o Senhor, deu uma fama ruim. Para quê? O que é que Deus quer com a gente? Eu vou repetir: não permita que as más notícias dos homens tire de você as promessas de Deus. As más notícias dos homens não vai anular a promessa de Deus para a sua vida, para a vida da igreja. Não vão anular, de jeito nenhum. Teve mais: induziu o povo à apostasia. O que é que o povo disse? Marca aí na sua Bíblia o versículo de número 4, 14:4. Não seria melhor voltar ao Egito? Não seria melhor voltar para onde estava? Ser escravo era bem melhor, apanhar era bem melhor, ser espancado era bem melhor. Foi o que eles pensaram em relação a tudo isso que eles estavam ouvindo dos espias. Essa mensagem também induziu eles à amotinação. Eles queriam escolher um chefe e agora se levantar contra Moisés, insultar a Moisés. A incredulidade daqueles homens fizeram um motim e uma conspiração contra o próprio líder. O que foi mais que aconteceu? Induziu a rebeldia contra Deus.
contra o Senhor. Versículo 9: apenas não sejais rebeldes contra o Senhor. Amar mais o Egito do que o Deus da promessa é rebeldia. Amar mais o Egito, ter saudade do Egito, mais do que o que Deus prometeu na sua vida, isso pode ser rebeldia. Tá, mas só aconteceu más notícias, pastor? Não, tiveram boas notícias, mas imagine aí o que é 10 contra 2. Coloca uma corda aqui. Como é o nome daquela brincadeira? Cabo de guerra. Coloca uma corda, 10 homens de um lado e da mesma proporção de força, e 2 do outro. Os 10 vão vencer. Da mesma proporção de força, os 10 vão vencer. Foi o que aconteceu. Aqueles 10 espias trouxeram medo, trouxeram perseguição, trouxeram assombração ao povo. E agora, o que fazer diante dessa situação? Onde entra a ideia de cestos cheios? Eu quero falar de 2 homens no meio desses 10, desses 12: Josué e Calebe. Josué estava junto, era um dos 12. Calebe também era um dos 12. Vocês viram o nome deles aqui. E aí, enquanto eles diziam tudo isso, Calebe e Josué trouxeram boas expectativas. Calebe e Josué trouxeram notícias boas para o povo. Mas como eu falei há pouco, os 10 eram maiorais, eram bem mais. E tudo isso trouxe todo esse castigo para o povo. Mas agora Deus trata a questão da síndrome de gafanhoto no meio do seu povo. Capítulo 14, do versículo 10, a palavra de Deus nos mostra o que ali começou a acontecer. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda. Em meio ao caos, em meio à tristeza, em meio a tudo isso, agora o Senhor se manifesta. A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? E aí Moisés intercede pelo povo, mas houve o castigo da parte do Senhor na vida de Israel, por terem acreditado nos espias, dado ouvido aos 10 homens que faziam parte daquele colegiado, que agora foram enviados para passear sobre a terra, desfrutar, aproveitar os momentos que lá tivessem e trazer notícias do tamanho da terra, das maravilhas da terra, do povo da terra. Mas infelizmente as notícias, eles mudaram, viraram o avesso de tudo aquilo que os seus olhos teve o privilégio de ver. Como isso é triste. Deus está falando todos os dias através da sua palavra na igreja do Senhor. Deus está revelando através da palavra. Deus está revelando através dos louvores. Deus está abençoando o seu povo. Mas sempre aparece um daqueles espias para dizer que o caos vem aí. Cuidado, irmãos. Não vamos pelo caminho do caos, senão os seus cestos serão esvaziados. Mas os cestos de Josué e de Calebe se encheram. Josué e Calebe apresentou um relatório diferente. Apresentou aquele enorme cacho de uvas e falou a Moisés o que eles viram na terra. Resultado, para adiantar, quem foi Josué? Sucessor de Moisés. Quem foi Josué? Líder do povo para atravessar o Jordão, para conduzir ao Jordão. E tem mais,
aqueles espias e todos que lhe deram ouvidos não entraram na terra que eles mesmos pisaram e passearam. Olha para isso. Só entraram na terra daquele pessoal, daquela turma, Josué e Calebe. Josué como sucessor de Moisés. O nome de Josué era Oséias. Moisés o chamou de Josué, que quer dizer libertador. Josué também é algo que aponta para Cristo, para o próprio Jesus, o Filho de Deus. E agora Josué recebe a missão de Deus para atravessar o Jordão. Milagrosamente as águas do Jordão se abriram em tempo de enchente. Escuta isso. Quem ouve a voz de Deus e guarda no seu coração, a tempo enxergará os milagres e a providência de Deus. Quem ouve a voz de Deus e guarda em seu coração, em tempo enxergará os milagres e as maravilhas do Senhor. E Calebe, abra sua Bíblia em Josué 14. Josué 14 tem a história tão linda e tão bonita da vida deste homem. Calebe, que ficou também muito triste, chocado com o que os seus colegas disseram, mas ele guardou reverência, bem como Josué, guardou o temor do Senhor. E quando já estava do outro lado, e deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, do dia que os espias foram enviados para Canaã, até este dia, onde as tribos receberam a herança da terra, foi mais 40 anos. Foi mais 40 anos. E Calebe aqui aparece quando chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Calebe já estava com 85 anos. Olha o que diz a Bíblia. Versículo de número 7. Vou ler alguns versículos para você entender. Calebe chega para Josué e diz: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Aqui está um segredo. Ele não relatou como os espias relataram. Ele não relatou vendo a terra como fortalezas e gigantes, mas como sentia no coração. O que estava no coração de Calebe? As promessas de Deus, que a terra que manava leite e mel seria daquele povo. E aí, Calebe chega para Josué e diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, desesperançaram o povo, tiraram a esperança de todos. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Guarda isso aí, marca na tua Bíblia. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua. E aí, versículo 10, ele diz assim: eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, há 45 anos. Tem 45 anos que isso aconteceu. Eu estou com 85, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Agora, pois, dai-me esse monte de que o Senhor falou. Isso aqui, irmãos, é algo muito grande. Calebe disse algo que é algo milagroso. Ele olhou para o passado, olhou para o presente e viu o futuro.
Eu tinha 40 anos quando Moisés me fez a promessa através do Senhor. Oh, aleluia! Não permita as más notícias dos homens não vão anular as promessas de Deus. Mantenha os teus cestos cheios. Jura, mas chorei, manás. Com a esperança, com a obediência, com a confiança, com a certeza de que maior do que os gigantes é Deus. Maior que as lutas é Deus. Maior que as más notícias é o Senhor. E aí ele chega para Josué e diz: olha, eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85, mas eu estou forte como naquele dia para enfrentar embates. Eu vou enfrentar a guerra. Caleb estava dizendo assim: se for precisar guerrear, eu vou. Se for precisar expulsar o povo da terra, eu vou expulsar, mas eu vou possuir a terra que Deus garantiu para mim. Eu estou com 85 anos, mas eu estou com o mesmo vigor do dia que eu recebi a promessa. Isso aqui é profético. Não, eu não estou dizendo que você é jovem, mas eu estou dizendo para mim e para você nesta noite, que a promessa deve ter o mesmo vigor na tua vida, do dia que você aceitou Jesus como Salvador. Aleluia! Mantenha essas promessas na tua vida, cestos cheios das promessas de Deus. Ele manteve a esperança, a expectativa, a certeza, a convicção. Eu disse que Josué tornou líder para entrar em Canaã, e Caleb recebeu de Deus o cumprimento das promessas. Eu estou forte ainda hoje, como no dia que Ele me enviou para pesquisar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo e os desapossar, para os desapossar como prometeu. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb. Note, cadê os 10? Cadê os 10 espias que falaram tanto mal da terra? E que infernizaram a vida do povo de Deus, dizendo: não vamos para lá. Você só vê o nome deles no dia que foram chamados. Você não vê o nome deles no dia que a bênção foi entregue. Ser chamado é fácil. Perseverar na esperança, na confiança, na certeza da promessa, na certeza de que vai herdar o que Jesus prometeu, é que é o papel da igreja. Haja o que houver. Fazer igual o nordestino, haja o que hajar. Haja o que hajar. Aconteça o que acontecer. É caos. É profeta do caos, da calamidade. Se importa não. Você ouviu de Jesus, o bom pastor, o convite para segui-lo. Mais importa uma palavra de Jesus do que 1000 palavras dos espias que não entendem as promessas de Deus. É mais importante você guardar uma promessa de Jesus, e tem uma promessa que você não pode esquecer dela. Jesus disse assim: e esta é a promessa, João disse, né, que Ele vos fez, a vida eterna. E Jesus ainda garantiu: ninguém vai tomar vocês da minha mão. Ninguém. Onde vamos aplicar tudo isso aqui que nós lemos, vimos e conversamos nessa noite? É você daqui, você de casa. O perigo de dar ouvido às palavras de caos, o burburinho,
Quando você ouvir uma palavra de um desses 10 espias no meio de nós, diga assim: não, eu prefiro ouvir Josué e Caleb, porque eles têm a mensagem de Deus para nós. Seja Josué e Caleb na vida de alguém. Sejamos Josué e Caleb na vida de alguém. E em meio a tudo isso, não permita que as más conversas, não permita que as falsas conversas, não permita que isso anule o que Deus prometeu para você. Dar ouvido a tudo isso vai fazer você murmurar, entristecer, adoecer e abandonar a presença de Deus. Conta-se uma história, eu era criança quando eu ouvi essa história, que um certo garoto foi convidado para ir à escola dominical em determinada igreja. E ele foi no primeiro domingo. No segundo domingo, encontrou alguns colegas que disse para ele: vai para onde? Ele disse: para a igreja. Fazer na igreja? Vamos brincar, vamos para a rua. Quando você passar essa fase de infância, você volta, você vai para a igreja. E ele disse: tá bom. Passou a fase de infância, se tornou adolescente, jovem, e lá vai ele para a igreja. E certo dia, nessas idas e vindas, ele encontra alguns jovens que estavam indo para a balada. Vai para onde? Para a igreja. A igreja é lugar de velho. Você vai fazer o que na igreja? Vamos aproveitar o mundo. Vamos aproveitar o que tem de prazeroso. E ele aceitou. Quando ele estava velho, ele lembrou daquela palavra. E ele voltou para os caminhos da igreja, já velhinho. E certo dia ele encontrou um senhor no caminho, parou, começaram a conversar. E aquele senhor disse: eu noto que o senhor está cansado. O senhor vai para onde? Eu vou para a igreja. Para a igreja? O senhor está virando crente? Ele disse: é. Depois que o senhor pecou tanto, depois que o senhor errou tanto, agora o senhor está indo para a igreja? Ou seja, sempre haverá más notícias para quem está caminhando para Canaã. Sempre haverá más notícias. Sempre haverá quem queira te tirar o foco de Canaã. Mas quem recebeu a provisão de Deus, quem foi próspero, quem foi abençoado, Josué e Caleb, que guardaram a confiança, guardaram a promessa, guardaram o propósito, guardaram a palavra. Fica de pé, por favor. Aqui, a nossa caminhada cristã será sempre assim, feita com oposição. Você sabia que até Jesus teve oposição? Em casa mesmo. Tanto é que quando ele volta, depois do batismo, que ele vai para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, e volta do deserto para casa, para Nazaré, a perseguição foi tão grande que ele não pôde ficar. Pegou a mochila e foi morar em Cafarnaum, mas não desistiu da promessa, não desistiu do que Deus tinha na vida dele. Tentaram apedrejar por algumas vezes, falaram tanto mal de Jesus, disseram que tinha demônios, mas Jesus sabia que tinha que cumprir o plano de Deus, a cruz, para salvar uma humanidade inteira, carente do perdão de Deus, carente do amor de Deus. A igreja primitiva tanto sofreu. A minha caminhada e a sua não vai ser diferente. Obstáculo teremos.
mas deixa Deus encher os teus cestos. O cesto da esperança, o cesto da obediência, o cesto do temor, aleluia, o cesto das promessas dele. E eu disse e repito, para mim a maior de todas elas foi essa que Jesus fez, a vida eterna. Você em casa ou você aqui, eu não sei do que se trata, quais foram os espias, também não quero saber, que te deu tanta notícia ruim, a ponto de você parar na caminhada. Eu não sei, mas tem muita gente sentado à beira do caminho, parado, por conta de más notícias. Mas nesta noite Jesus está passando e dizendo: levanta, vem, levanta, vem, a promessa está de pé, a terra prometida te espera. A terra prometida, a promessa da terra prometida ainda é tua. João, José, Luiz, Manuel, Francisco, Osni, Pedro, Paulo, Maria, Jéssica, seja qual for o seu nome, a promessa do perdão, a promessa de ser arrebatado um dia, a promessa de morar nos céus está de pé. Não dê ouvido ao caos. E por outro lado, não permita que a sua boca também dê notícias más. Dê notícias boas para as pessoas. Se não for pedir muito, diz uma palavra de Deus para alguém que está do teu lado aí. Ou Jesus te ama, ou Deus te abençoe, ou o Senhor é contigo. Deixa o Espírito Santo te usar aí. Diz uma palavra bonita. Diz uma palavra de Deus para alguém. Aleluia. Diz uma palavra bonita. E palavra bonita não precisa ser vocabulários. Palavra bonita é dizer: Jesus te ama. É dizer: Jesus tem coisas grandes para você. Não temas, Deus está contigo. Não te assombre, Ele é o teu Deus. Eu vou quebrar uma regra aqui. Cadê o vice-presidente? Quem tem celular aí? Quem tem celular? Levanta. Pega o celular, por favor. Todo mundo que tem celular, pega. Mesmo que você não tenha rede, você vai deixar a mensagem escrita ou gravada. É uma regra que eu vou quebrar aqui hoje. Tá? O meu vice? Não permita, viu? A mão palmatória. Pegou o celular? Vou pegar o meu também. Escolhe um contato, por favor. Escolhe um contato aí. Escolhe um contato. Escreve alguma coisa, ou grava baixinho uma mensagem para alguém. Seu celular está aí? Faz assim quem está com o celular, por favor. Gente, quantas mensagens vocês vão mandar? Olha quantas pessoas vão receber a mensagem de Deus. Faz um solo aí, porque de repente alguém quer gravar. Faz um solo aí, bem bonito. A banda completa, faz um solo. Banda, ó, do meu tempo ainda, né? Faz um solo bonito aí. Eu vou gravar uma mensagem para alguém aqui. Aqui só vai depois que eu ligar, porque tá sem a rede. Mandaram a mensagem? Santo Deus. Agora guarda o celular no bolso. Quem mandou pode guardar, tá? Que eu vou falar algo para você aqui. Que tal fazer isso todo dia de manhã? Que tal ser mensageiro de Deus para a vida de alguém?
Que tal ser parecido com Josué ou Calebe, em vez de parecer com os 10? Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, irmãos, a igreja brasileira não usa as redes sociais, com algumas exceções, não usa as redes sociais para o bem. Para nossa tristeza isso, tá? Versículo bíblico, mandar um versículo bíblico, colocar no status, no story, sei mais aonde. Deixa Deus te usar como mensageiro da paz para pessoas. Olha o tanto de gente que vai receber mensagem sua hoje. Vamos mudar esse caos que está na internet? Vamos mudar isso, a começar de nós? Que igreja nós somos? Como queremos prosperidade e cestos cheios? Deus nos ajude. Converte-nos, Senhor. Curve a sua cabeça. Pai, converte-nos a Ti. Deus, aqueles 10 homens trouxeram caos, tristeza, decepção, medo, rebeldia, rebelião. Mas Josué e Calebe trouxeram palavras tuas de promessas, e eles foram abençoados por ti. Pai, converte-nos, igreja da atualidade, para sermos mensageiros do Senhor e da tua palavra, para sermos mensageiros da paz e não do caos, para compreendermos a nossa missão aqui e sermos pregadores do Evangelho que transforma, que liberta. Meu Deus, tem gente ferida por causa desses espias, tem gente sangrando. Traz a cura, renova a cura através da promessa, da palavra dita através de Josué e Calebe. A terra é boa, mana leite e mel, e o Senhor prometeu esta terra. Pai, o Senhor prometeu a Canaã celestial, a tua igreja, mas há muitos que já estão desistindo, Pai. Mas que o Senhor venha nesta noite restaurar a fé, restaurar a esperança, restaurar a confiança no Senhor e a certeza de que Canaã nos espera, e a igreja que está aqui nesta noite entrará na terra prometida, em nome de Jesus.